é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Aleluia. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Meu coração é todo teu, Senhor. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, Senhor. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Quem sabe nesta noite você no momento não saiba o que dizer ao Senhor, mas aproveite esse momento para dizer o quanto você depende dEle, o quanto a sua alma anseia por sentir a sua presença, porque em nossa vida não existe nada melhor do que sentir a presença de Deus junto conosco. Se dormimos, o Senhor está conosco. Quando acordamos,
O Senhor também está ali conosco. Durante o dia no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, o Senhor continua conosco. Por isso agradeça a Ele, diga a Ele que você depende dEle. Porque não há nada melhor do que sermos dependentes da presença de Deus, dependentes da sua mão potente em nossas vidas. Glorifica o nome dEle, pois Ele está aqui nesta noite para ouvir a tua adoração. Louve neste momento conosco e adore ao nome do Senhor, porque Ele está aqui e Ele quer falar contigo nesta noite. Aleluias. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar. Como tu bem queres, abre o meu coração. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvemos a Jesus. Antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás, disse Jesus a Pedro. E Pedro lhe falou: te digo, meu Senhor, se preciso for, morrerei contigo. Mas não te nego, meu mestre. E na madrugada fria, os soldados lhe batiam, sem temor, sem compaixão. Porém Pedro olhava e não acreditava no que estava vendo. Então a mulher dele se aproximou e lhe perguntou: tu és um deles? Tu estavas com ele? E Pedro então negou. Porém o que Pedro via era o olhar do meigo mestre, estava olhando em seu olhar. E o galo cantou, foi grande a dor na alma de Pedro, como marcou o olhar de Jesus no olhar de Pedro. Pedro lembrou e até chorou de arrependimento. O seu olhar mais profundo que o mar, mais forte que o vulcão, mais veloz do que o vento, do que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, penetrante como a espada, brilha mais que um diamante, corta mais do que a navalha. O olhar de Deus não falha,
pode crer que este olhar está olhando pra você.
Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos passar o dia, meus amados irmãos. Passaram bem o dia. Em cumprimento ao seu irmão que está ao seu lado, transmita a paz a ele, dá um abraço para o teu irmão, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, abramos nossas harpas e louvemos ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, o qual é digno de ser louvado e adorado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Graças a Deus. ...371, meus amados irmãos. 371, amém? Graças a Deus. 371, abra sua boca santa. E agora louve aquele que merece ser louvado e adorado, amém? Breve vem o grande dia em que lutas findarão. Todos males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje estou e segui-lo sempre após. Cessa. Amém, adore. Pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de cessará no céu pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á um canto dos remidos do Senhor. Amém, amém. 48, meus amados irmãos. O dia triunfal de Jesus, amém? Ele virá como leão dominador deste mundo em nome de... E nós, a igreja, com ele acompanhando, também reinaremos em nome de Jesus. 48, em nome de Jesus, amém? Quando lá do céu descendo para o seu voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfador meu rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando chegar o dia do triunfador meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. A igreja. Quando enfim chegar o dia do triunfador meu rei, quando enfim chegar o dia
graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfado, e por sua imensa graça lá estarei, lá estaremos. Quando enfim chegar o do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. A igreja, lá estaremos. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Maravilha, amém? Ouviremos brasa do altar louvar o Senhor em nome de Jesus, amém? E a igreja fica nesse clima de adoração, de louvor, adorando, agradecendo a Deus por mais uma rica oportunidade, amém? Graças a Deus. Glória a
secretário José Florentino JF dos avisos, em nome de Jesus. Saúde a Santa Igreja com a paz do Senhor. Meus amados, temos um aviso aqui para o conjunto de novos convertidos, filhos de Asaf, canta no Alto da Conceição, domingo, dia 21, tá certo? Então, estão avisados. Sábado pela manhã, círculo de oração da mocidade. Convidamos toda a igreja para se fazer presente. Esta atividade é das 9h30 até as 11h30 da manhã. Agradece a coordenação. À tarde nós temos o círculo de oração das crianças, iniciando-se às 15 horas até às 16h30. A coordenação solicita também que os pais tragam as crianças para a oração. Também o conjunto Louvor Perene a coordenação avisa que à noite do sábado terá ensaio, às 19 horas, certo? No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, terceira lição, trata do comportamento dos salvos em Cristo. Está na escala o irmão Marcial para louvar ao Senhor. Escola Dominical, das 9h30 da manhã até as 11h30. À noite o culto será evangelístico. Está na escala Louvor Perene para louvar ao Senhor. Também temos um pedido de oração. Pedimos as orações da igreja em favor de um jovem de 27 anos, o nome dele é André Felipe dos Santos Moreira. O mesmo encontra-se internado na Santa Casa com um quadro de diabetes alta, tá certo? Então, a família agradece, né, já antecipadamente. Vamos orar com simpatia para Deus reverter este quadro, né? Porque diabetes é um quadro muito sério. São estes os avisos e pedidos de orações que temos. Agradecemos. O diácono irmão Afonso também pede as orações da igreja em favor da sua sogra que encontra hospitalizada. Também agradecemos a oportunidade no nome de Jesus. Meus amados, o nosso irmão Mário traz um aviso que os irmãos, ele, domingo aqui no jejum, pegou a Bíblia equivocada de alguém, e alguém pegou a dele, que é parecida. Então, quem está com a Bíblia do nosso irmão Mário, devolva, que ele também está com quem pegou, tá certo? Está aqui a Bíblia. Querem reforçar também a escola dominical, irmãos? Vem para a escola dominical, está aqui, certo? O comportamento dos salvos em Cristo. Terceira lição, o subsídio da lição já está no nosso e-mail. Os irmãos queiram enriquecer o seu conhecimento. Qual é o comportamento dos salvos diante da sociedade, diante da família, enfim. Então vem aprender aqui a palavra do Senhor domingo, em nome de... Queremos também cumprimentar os nossos internautas que nos assistem em qualquer parte desse Brasil, do mundo. Receba a nossa paz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Ouviremos louvor, mais uma vez, brasa do altar, louvar o Senhor. Enquanto eles louvam, também os diáconos da igreja, os oficiais da igreja, irão recolher os dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor, amém? Então, ouviremos nosso conjunto louvar o Senhor, em nome de Jesus. Os diáconos da igreja se posicionam aqui, e o nosso irmão presbítero Adonias estará orando pelo mesmo, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor para a igreja. Esta oração é apresentando o ofertório, mas também a irmã Betânia roga as orações da igreja em favor do seu filho, em nome de Jesus. Oremos. Querido e amado Pai, diante da tua presença, Senhor, estando, queremos te agradecer pela vida dos seus filhos, Senhor, que vão executar esta tarefa, Senhor, de coleta dos dízimos e ofertas. Deus bendito, Pai amado, abençoa a tua igreja que vai dizimar, aqueles que vão ofertar, Senhor. Pai de amor, Deus de misericórdia, retribui a cada um segundo a tua misericórdia. Mais que isso, Senhor, eu te suplico em favor daqueles que têm necessidade e têm o desejo de te adorar. Abre as portas, Senhor, para que teus filhos assim possam também te adorar e te bendizer. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Você tem chorado, só você e Deus sabe o quanto tem sido humilhado.
sorriso. Há momentos que a voz embarga, falta forças para continuar. É neste momento que o anjo põe a lenha no altar. Deus te conhece por dentro e fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa, a rua de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para de cantar. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu. Mostra ao mundo o teu Deus. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu. Mostra ao mundo o teu Deus. Deus te conhece por dentro e fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa, a rua de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para de cantar. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu. Mostra ao mundo o teu Deus. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu. Mostra ao mundo o teu Deus. Tua honra está no céu. Mostra ao mundo o teu Amém. Deus abençoe o conjunto, trazendo ao altar e a nossa subcongregação, Jardim Cássia, dirigida ali pelo nosso irmão presbítero Adonai. Deus abençoe o conjunto, em nome de Jesus. Convidamos a igreja do Senhor a se colocar de pé, meus irmãos, e a partir deste momento, a direção do nosso culto estará com o nosso pastor José Laelso da Silva. A paz do Senhor para toda a igreja, também para os nossos internautas que nos acompanham através do site www.adpinheiro.com.br. Que o Senhor nesta noite abençoe a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, irmão, no Salmo 21. Aqueles que nos visitam, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus. O Rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste às súplicas dos seus lábios, pois o provês das bênçãos de bondade. Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação,
de honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevaleceram. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então claramente cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém, amados irmãos. Quantos necessitam das orações? Presbítero Jeová nos apresenta a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, oremos em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa, Senhor, os irmãos que já têm chegado. Abençoa, Senhor, aqueles que não devem vir. Abençoa os irmãos que estão assistindo esse culto através da internet. Fala com eles em casa, fala com nós aqui, Senhor. Te agradecemos pelos louvores, pela tua palavra, Senhor, aleluia, qual o nosso pastor Zé Laelson acabou de ler. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, querida igreja. Glória a Deus. Para a nossa meditação, hoje trouxemos um salmo que muito tem a nos ensinar. Está aqui no Salmo 21. Quero que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. No Salmo 21. Este salmo é um daqueles intitulados Salmo de Davi para o cantor mor. Ele foi escrito na forma de uma oração por vitória na véspera de uma batalha e está intimamente ligado com o Salmo 20, que é um cântico de ações de graças. Ambos são salmos reais, preocupados com o rei como representante do povo, e podem ser classificados como litúrgicos, isto é, relacionados à adoração. Embora antevendo o perigo que está patente ali no Salmo 20, este salmo expressa uma confiança muito grande que o salmista Davi tinha no Senhor. O texto deste salmo, de maneira inferencial, retrata alguns episódios marcantes na história do rei Davi. Quando nós lemos os salmos, irmãos, nós percebemos, especialmente os salmos escritos por Davi, que esses salmos, eles retratam, a maioria dos salmos retratam episódios da vida de Davi. Ele conta esses episódios através de muitos salmos. Nós sabemos que a maioria dos salmos foi escrita pelo rei Davi. A maioria foi escrita pelo rei Davi. E esses salmos, eles revelam perfeitamente, neles Davi revela perfeitamente as experiências por ele vividas ao longo da sua vida, especialmente, irmãos, aquelas experiências que aconteceram, lhe sobrevieram antes dele se tornar rei em Israel. Então, as lições que podem ser desprendidas do texto que lemos podem falar alto ao coração de quem serve ao Senhor. Amém?
Glória a Deus. E nós procuramos dar um tema à nossa mensagem, e o tema é a alegria dos servos de Deus e o resultado de quem não quer servi-lo. Porque neste salmo Davi vai justamente retratar essas duas realidades. A alegria de quem serve a Deus. Quem serve ao Senhor aqui? Glória a Deus. Se você serve ao Senhor, como eu sirvo, então você, apenas por isso, se você não tenha mais nada nesta vida, mas serve ao Senhor, só isso é suficiente para você ser uma pessoa alegre. Porque você não está servindo a qualquer um, você está servindo ao Senhor dos Exércitos, aquele que criou o céu, que criou a terra, que criou todas as coisas e todos os seres vivos, incluindo você e eu e nós. Amém, irmãos? Então, Davi, ele retrata essas duas situações no Salmo 20. A alegria de quem serve a Deus e o destino trágico daqueles que não servirem ao Senhor. Muitas pessoas brincam, mesmo conhecendo a Bíblia, brincam com a salvação, brincam com a eternidade e vão empurrando com a barriga a questão de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida na presença do Senhor, esquecendo-se esses que conhecem a palavra, que a vida do crente, do ser humano, é como um vapor. A Bíblia faz algumas comparações da vida, da existência humana, com algumas coisas fúteis e limitadas, que logo se acabam. Por exemplo, a Bíblia compara ao vapor. A vida é como um vapor, que aparece e logo não é. Quando a panela está fervendo, isso é uma linguagem figurada que a Bíblia usa. Quando a panela está fervendo, o que a dona de casa levanta, a tampa da panela, sobe aquele vapor forte, mas logo aquele vapor se dissipa, já não existe. A Bíblia compara a vida, a existência humana àquele vapor. Mas a Bíblia também compara a vida do ser humano à flor da erva, ou à flor do campo, que pela manhã amanhece viçosa, bonita, não é? Bem forte. Porém, quando chega o sol do meio-dia, o sol da tarde, aquela flor viçosa, bela, que tinha todo vigor pela manhã, logo está murcha, e se o sol se prolongar muito, ela vai secar e vai desaparecer. Então a vida do ser humano, a nossa vida é frágil. O que é que a vida do ser humano é, igreja? Frágil. Diga para a pessoa que está aí, a sua vida é frágil. Frágil. Quando a gente fala que algo é frágil, é que pode se acabar facilmente, pode se desgastar facilmente. Por exemplo, cristal. O cristal é um utensílio que é usado, praticamente ninguém usa, né? Cristal, a mulher compra, ou mesmo o dono de casa, compra um conjunto de taças ou cálices de cristal e deixam lá. Na cristaleira, né? Cristaleira. Então deixa lá na cristaleira fechada. Ninguém pode chegar lá, tocar. Tem que apreciá-los sem tocar. Por quê? Porque ele é muito frágil. Então, se compra o cristal para não usar, apenas para apreciá-lo, né? Para dizer que eu tenho um jogo de cristal lá em casa, né? O meu jogo de cristal é bonito, mas ninguém toca, ninguém usa, porque é tão sensível, é tão frágil, que pode se quebrar. A nossa vida é isso, nossa vida é frágil. Ela pode se quebrar, ela pode facilmente se esvair, ela pode facilmente ser destruída. Glória a Deus. E o ímpio, ele não pensa assim. O ímpio, ele leva a sua vida como se ela fosse eterna, a de infinito. Não tem a menor preocupação em pôr a sua vida na presença de Deus, porque a nossa vida, ela só tem valor e segurança, sobretudo segurança, se estiver nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Nas mãos dele. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta. Então, nós estamos vendo, estudo, uma meditação para hoje apenas,
Estamos já com outro estudo engatilhado, mais sequenciado, mas não vai ser hoje. Então, estamos com esse tema: a alegria daqueles que servem a Deus e o destino trágico daqueles que não servem ao Senhor. Veja aí o versículo 1 do Salmo 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Os versículos 1, 2 e 3, são os 3 primeiros versículos do Salmo 21, eles mostram a razão, ou as razões pelas quais Davi, o rei de Israel, ele podia se alegrar na presença de Deus, por servir a Deus. No versículo 1, aparece a alegria da salvação. Você leu com atenção o versículo? O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. E na tua salvação, o que é que o rei Davi fazia? Grandemente se regozija. O que é regozijar-se? Regozijar-se é alegrar-se. E não é aquela alegria limitada, não é aquela alegria rápida, não é aquela alegria circunstancial. Alguém me deu um presente, eu estou alegre. Meu patrão aumentou o meu salário, próximo mês o salário vai ser mais gordo, estou super alegre. Aí recebe o primeiro salário, já fez dívidas maiores do que o que ia ganhar. Quando recebe o salário, o novo salário, não dá nem para pagar as dívidas que a pessoa fez empolgada por causa do aumento. Não é? Aí fica triste. Então, a alegria de muitas pessoas é circunstancial. Depende de uma festa, depende de um presente, depende de algo relacionado à sua vida que lhe proporcione prazer, nem que seja momentâneo, não é? Mas a alegria da salvação não, irmãos. Essa alegria na qual Davi diz que grandemente se regozija nela, salvação divina, né? A salvação que ele recebeu do Senhor, ela não é pequena, ela é grande. E na tua salvação grandemente se regozija. Então, uma das alegrias que o crente, a pessoa que serve a Deus, sente, é por ser salvo. Ser salvo. Glória a Deus. Ter certeza da sua salvação. E isso não é apenas uma convicção mental, intelectual, porque a mente pode falhar. As convicções intelectuais mentais, elas podem se desvanecerem, ir embora. A salvação, ou a alegria da salvação, é um sentimento que está arraigado à alma, está preso na alma. Porque reflete, não uma circunstância, mas um estado permanente no qual você se encontra. A partir do momento que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, alguém lhe pregou o evangelho para você, você veio assistir o culto, e no momento que alguém fez o convite para você ser crente, para você ser salvo, você levantou a mão, veio à frente, a igreja orou por você, e agora você está salvo. Mas você não está salvo porque o pastor disse, você agora é salvo. Nem porque a pessoa que lhe convidou para vir ao culto, depois que a igreja orou por você, tal pessoa chegou e disse assim, olha, a partir de hoje é para você dizer que é salvo. Você não é salvo apenas porque você, depois que foi crente, passou a ser um frequentador dos cultos da igreja, ou até mesmo foi batizado. Tem pessoas que dizem assim, eu vou ser batizado para eu ser salvo. Não, o batismo não é para salvação. Não é para salvar ninguém, mas é para quem já é salvo. Porque o batismo é um testemunho apenas de alguém que já nasceu de novo. Já passou pelo processo do novo nascimento, que é um processo espiritual. Então, irmãos, a alegria da salvação,
ela não se deve a atos exteriores que eu fiz. Dobrando meus joelhos, aceitando Jesus, frequentando os cultos, entregando o dízimo, dando oferta, não é? Andando com a Bíblia, certo? Ela não se circunscreve a isso, a salvação. A salvação é um processo interno na alma do pecador. De forma que, para que esse processo aconteça, não é suficiente apenas você receber a oração da igreja. É preciso que o Espírito Santo de Deus, ele venha no momento que você confessa. Se você não veio à frente, você aceitou Jesus lá no banco, não quer dizer que você não é crente nem é salvo. Se você aceitou Jesus lá na cozinha da sua casa, lá na repartição onde você trabalha, ou lá no hospital, no leito de enfermidade, independente do local, do ambiente, e até mesmo de alguém ter orado por você, independente de alguém ter orado por você, se você recebeu Jesus, confessou os seus pecados diante do Senhor e assumiu o compromisso de servi-lo, você passou a ser habitado pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai gerar em sua vida, em seu ser, em sua alma, em seu interior, esse processo de salvação. Ele vai confirmar a salvação divina na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém pensa que mudar de religião vai contribuir para a salvação? Não. Se a religião for uma religião que se baseie na Bíblia, a religião apenas vai servir de uma ponte. É a tal religião, se é uma religião bíblica, uma religião centrada no Evangelho, não é uma igreja centrada no Evangelho, essa igreja, essa religião vai servir apenas de ponte para lhe conduzir, a apontar o caminho para você ser salvo. Mas a religião em si não salva. A religião em si não salva. Se a religião em si salvasse, eu não precisava ter deixado de ser católico, porque eu já tinha uma religião. Você também não precisaria ter deixado de ser católica, católico, porque você já tinha uma religião. Se as religiões salvassem, não era necessário Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário. Porque antes de Jesus vir, quantas religiões já tinha no mundo? Você já parou para pesquisar isso? Já viu o judaísmo? Já viu o zoroastrismo? E tantas outras religiões? Glória a Deus. Mas como a religião em si não salva, Jesus veio para morrer na cruz do Calvário para nos salvar, salvar a você, salvar a mim. E ele levantou um povo que é chamado de igreja. Esse povo chamado de igreja, ele aponta para você e para mim o caminho da salvação. Quem é o caminho da salvação, irmão? Jesus. Eu sou, disse Jesus. O que é que Jesus disse que era? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim ou por mim. Então, o único que pode salvar é Jesus. A igreja dele, o povo que pertence a ele, apenas são os mensageiros dessa mensagem. São aqueles que dizem: meu amigo, você quer ser salvo? Quero. Quer escapar do inferno? Quero. Aceite a Jesus como teu Salvador. As pessoas não dizem, as pessoas crentes da igreja nunca dizem assim: quer ser salvo? Quer. Vá para a minha igreja. Você diz assim quando prega o evangelho para as pessoas? Olha, quer ser salvo? Quero. Então você tem que aceitar as doutrinas da minha igreja. É assim, Fábio? Se prega? Não é. Não se prega a doutrina da igreja quando está evangelizando alguém. Prega Jesus. Prega o perdão. Prega a salvação. E o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E esse processo de convencimento é no coração, não é na mente. Leva a pessoa a ser crente, a romper com tudo, com a idolatria, com os vícios, com os maus costumes, com a vida desregrada que vivia antes de ser crente. E a partir do momento que a pessoa abraça a salvação de Jesus, então o Espírito Santo agora não é aquele que está do lado de fora convencendo. Ele passa para o lado de dentro e agora começa um novo processo na vida de cada um. E é por isso que
entra ano e sai ano e você não deixa a igreja, não deixa Jesus, não deixa o evangelho. Por quê? Porque você se sente bem em estar servindo ao Senhor. Você sente aquilo que o salmista Davi está dizendo para nós aqui. Sente a alegria da salvação. Amém, irmãos? Amém, igreja? A alegria da salvação. E como é essa alegria? É uma alegria mesmo. É uma alegria. É uma alegria que muitas vezes ela aflora mesmo quando você está passando um momento de dor, sentindo uma dor, passando por uma crise, por um desengano. Aí aquela alegria de Deus na sua vida, ela aflora como um bálsamo, e você naquele momento é renovado pelo Senhor e sente aquela profunda alegria. Qual o pior acontecimento que pode sobreviver ao ser humano? Perder o emprego? Perder a casa? Perder o carro? Perder a saúde? Perder um braço? Perder uma perna? Perder a visão? Qual é o pior acontecimento que pode sobreviver a um ser humano, irmãos? Não. Eu falo no sentido físico. Qual é o pior acontecimento? A morte. A morte. A morte é o pior acontecimento que pode acontecer ao ser humano. Tem gente que quando passa de frente de uma funerária, vira a cara para lá. Quando eu passo na frente de uma funerária, eu digo diferente. Eu digo, eita, cada caixão bonito. E ainda digo para a família, eu quero um daquele ali, ó. Aquele ali é que é bonito. Que a morte não me amedronta. Amedronta você ainda? Ainda lhe amedronta a morte? Faça uma revisão na sua vida espiritual, se a morte ainda lhe amedronta. Crente não pode, ou não deve, pode, mas não deve ter medo da morte. Porque até na morte o crente pode se alegrar, sim ou não? Pode. Vou dar um exemplo bíblico, Atos capítulo 7. Estevão foi arrastado de dentro do sinédrio, pelas ruas de Jerusalém, foi jogado num precipício, e os judeus, cada um pegou pedra e começaram a atirar aquelas pedras em Estevão, um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém. E Estevão, ainda lúcido, ao invés de tentar correr, ao invés de tentar se proteger, ao invés de chorar e suplicar a misericórdia daqueles seus assassinos, algozes, não, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu, cheio do Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 7, versículo 55, cheio do Espírito Santo, ele olha para o céu e vê o céu aberto e o Filho de Deus assim, de pé, esperando Estevão chegar lá para dar boas-vindas. E eu lhe pergunto, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é triste ou é alegre? Alegre, irmão, a resposta é óbvia. É alegre. Então a pedra estava tapando mesmo contra Estevão, e ele, ao invés de estar chorando, lamentando, glória a Deus, ele era alegre, era um diácono cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz isso em Atos 6, aleluia, e ao invés de estar triste e lamentando, naquele momento ele foi tomado pelo profundo sentimento da alegria da sua salvação. Paulo disse, escrevendo em uma de suas cartas, ele disse, eu não sei o que é que eu decida, o que é que eu devo decidir. Para mim, o melhor é partir, porque eu vou estar com o Senhor, definitivamente. Mas eu também penso em vocês, os crentes, o rebanho que Paulo cuidava. Mas aí ele chegou a uma conclusão, para mim, se ficar, para mim é lucro. Se eu não morrer, é lucro. E se eu morrer, também é lucro, é ganho. De todo jeito é o ganho. Glória a Deus. Amém, irmãos? Policarpo, um dos primeiros bispos de Esmirna, na Ásia, aos 86 anos foi preso pelas autoridades romanas, estou me referindo a um período de tempo lá no 1º século, e quando ele estava preso para ser entregue às feras famintas, para lhe ser dilacerada a sua carne, o governador olha para ele e diz assim, você já é velho, cabelos brancos, por que você não nega esse Jesus?
Por que você não renuncia a essa fé? Ele disse: eu não posso negar Jesus, porque eu o sirvo por 86 anos. Há 86 anos que eu sirvo a Ele, e Ele nunca foi infiel a mim. E por que é que eu vou ser infiel a Ele agora? Mas você vai morrer despedaçado pelos leões que estão aí famintos. Policarpo, olhando firmemente para o seu juiz, disse assim: abram rápido as portas, as grades dessas feras, porque eu desejo me encontrar logo com meu Senhor para ser abraçado por Ele. Aleluia. A alegria da salvação. Glória a Deus. A alegria da salvação, igreja, deve ser uma realidade na vida do crente, que também pode perdê-la. Você sabia que o crente pode perder a alegria da salvação? Eu não estou dizendo que o crente ele pode perder a salvação. E pode. Há uma doutrina que não é uma doutrina que tem fundamento na Escritura, que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Muitas pessoas abraçam essa doutrina porque ela é muito cômoda. Ela é muito cômoda, essa doutrina que ensina uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se eu me desviar do Evangelho, eu não vou ser arguído pela minha consciência para voltar a servir a Deus, porque eu já estou salvo. Para que eu voltar a obedecer tudo de novo, fazer tudo de novo como manda? Não precisa. Se eu já estou salvo, então eu vou ficar como estou. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu estou falando não da salvação em si, eu estou falando da alegria. A Bíblia fala que o pecador pode ser salvo da condenação. De que nós somos salvos? Somos salvos da condenação eterna. De que é que o crente é salvo, irmão? Da condenação eterna. É disso que nós somos salvos. Somos salvos da condenação eterna, através do sacrifício de Jesus. Nenhuma obra que eu e você façamos servirá para contribuir para a salvação, porque Jesus já fez a obra completa. Então, nós somos salvos. E a alegria da salvação, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, ela passou a estar presente em nossa vida. E o crente, na sua jornada espiritual, ele pode perder a alegria da salvação. Isso é algo sério. É algo muito sério. No Salmo 51, versículo 12, Davi assim disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, e volta a dar-me a alegria da tua salvação. Por que é que Davi faz esses dois pedidos? Que o Senhor não tire dele o Espírito Santo, porque ele era habitado pelo Espírito Santo. Não pense você que está aqui ouvindo esta mensagem, e você que está na internet também assistindo, não pense você que a salvação, a alegria da salvação é algo ligado às suas emoções, que depende das suas emoções. Não. Quem dá a salvação, quem gera a salvação é o Espírito Santo que habita em você. Por isso que Davi diz: não retires de mim o teu Espírito, porque ai daquele de quem o Espírito Santo sair, foi embora. Porque a primeira coisa que perde é a alegria da salvação. Por que é que muitas pessoas estão desviadas do Evangelho hoje, estão fora no mundo, sabendo que o Evangelho é a única verdade deste mundo? Por que é que elas estão fora? Porque o Espírito Santo saiu, se retirou da vida delas. E elas perderam logo então a alegria da salvação. Mas Davi, ele não tinha perdido o Espírito Santo. E aí eu quero dizer que nós não devemos pensar que o Espírito Santo é uma dádiva apenas para o tempo da graça, para o período após o Novo Testamento. Não. O Espírito Santo já habitava os crentes no período do Antigo Testamento. Já habitava. Glória a Deus. Mas Davi, ele não tinha saído dele o Espírito Santo. Nem ele ainda tinha perdido a alegria. Ele não tinha
perdido o Espírito Santo, porém tinha perdido a alegria da sua salvação. E qual foi a causa da perda da alegria da salvação que Davi não estava mais sentindo? Foi o pecado. O pecado é a única causa que tira a alegria da salvação. É o pecado. O que é que tira a alegria da vida do crente, irmãos? O pecado. O pecado. Davi havia cometido 2 pecados absurdos, que não vou fazer menção deles aqui. E silenciou, não confessou seu pecado por um período de 2 anos, ficou calado. Ele era rei. E o pecado tende a enganar as pessoas. Tende a enganar as pessoas. Quando a pessoa mergulha no pecado, tudo a partir dali, para essa pessoa é natural. É natural. Antes, certas coisas não eram naturais ser cometidas, porque ele dizia, crente não faz isso. Mas depois que está mergulhado no pecado, agora tudo passa a ser normal. Mentir é normal. Ameaçar é normal. E tantas outras coisas. E Davi, ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado na sua vida. E ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo e volta a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não estava mais sentindo a alegria da salvação. E quando a pessoa, o crente, perde essa alegria, então ele fica desanimado, porque a alegria da salvação é uma forte motivação para o crente prosseguir na jornada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Mas Davi também, ele tinha alegria, porque ele tinha suas orações atendidas. Veja aí o versículo 2 do Salmo 21. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendeste às súplicas dos seus lábios. Ele fala na terceira pessoa como se estivesse se referindo a alguém, mas ele na verdade está se referindo a ele. A alegria pelas orações atendidas. Muitos salmos de Davi são em forma de oração, e geralmente são petições, são pedidos. Este Salmo 21, porém, reflete a gratidão por aquelas orações, aqueles pedidos que já foram atendidos. Se nós voltarmos ao Salmo 20, nós vamos ver que Davi, o Salmo 20 retrata uma oração de Davi num tempo de angústia, num tempo de sofrimento, de guerra. E ele diz, no Salmo 20, versículo 1, o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Mas aqui no Salmo 21, ele está agradecendo, ele se alegra, porque ele teve suas orações respondidas. Eu lhe pergunto, você tem orado a Deus por alguma causa específica? Deus tem respondido às suas petições, os seus pedidos? Quando você sente e vê que Deus respondeu às suas orações, você também se alegra nisso, por ver que Deus respondeu às suas orações? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, ter as orações respondidas também é motivo, é uma razão pela qual o crente deve se alegrar. Glória a Deus. Antes, Deus não respondia às suas orações, até porque você não sabia orar como a Bíblia orienta. Você rezava, você lia as orações. E as orações, antes de você ser um verdadeiro cristão, não surtiam nenhum efeito na sua vida. Eu respeito aquelas pessoas religiosas que dia e noite é com um rosário e a gente só vê balbuciando as orações. Glória a Deus. Outro dia eu estava em uma livraria católica, onde se vende muitos itens católicos, e eu ouvi a conversa de duas senhoras, uma dizendo para a outra, eu comprei um rosário aqui nessa livraria,
mas ele foi com as contas faltando. E eu num instantezinho, terminava as minhas rezas, as minhas preces. Depois eu fui contar, não é que foi faltando as contas, estava errado, quer dizer, a pessoa que na hora lá na fábrica botou as continhas no cordão, errou. E as preces daquela mulher, segundo o ensinamento da sua igreja, não estavam sendo válidas. Então, antes de você ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, você também fazia suas preces. Mas suas preces talvez nunca foram atendidas. Eu digo talvez porque tem preces que os católicos e outras pessoas fazem e Deus atende. Pastor, atende sim. Atende. Eu já vi preces de pessoas católicas serem atendidas. Glória a Jesus. Sabe por que Deus atende? Porque vê a necessidade daquela criatura e vê a sua sinceridade e a sede da sua salvação. E Deus atende para mostrar a ela que Ele tem um plano na vida dela e quer salvá-la. Estão lembrados lá de Atos capítulo 10, quando lá nós encontramos um homem chamado Cornélio. Ele não era cristão não, ele era pagão. E ele fazia orações. Ou eu estou enganado? Ou não está na Bíblia isso, irmãos? Eu vi o couro da testa de muitos crentes agora franzido. Está lá na Bíblia, Atos capítulo 10. Ele fazia orações, 3 coisas que muito crente não faz. Qualquer dia desse eu vou falar sobre o exemplo de Cornélio, que era um pagão. Fazia orações, jejuava. Você jejua como crente? E dava esmola. Você dá esmola? E um belo dia, Cornélio, nas suas convicções religiosas, recebe a visita nada mais nada menos do que um anjo de Deus. O anjo desce e chega lá diante de Cornélio e diz: Cornélio, as tuas orações e os teus jejuns foram aceitos diante de quem? Do pastor Pedro, lá do apóstolo Pedro. Diante de quem, irmãos? De Deus. Mas ele mesmo assim não estava salvo. Mande chamar Pedro, disse o anjo, que ele te ensinará a respeito do caminho da salvação, porque oração, jejum e esmola não salva ninguém. Agora, Deus pode atentar para essas coisas com o objetivo de salvar aquela alma tão piedosa, aquela alma tão inclinada a Ele. Amém, irmãos? Amém. Então, a alegria da salvação, aliás, as orações, o crente se alegra porque suas orações são atendidas. Atendidas. Tem orações que Deus aparentemente demora a atender. Aparentemente. Porque Deus não é imediatista e nem trabalha no tempo. No tempo e no imediatismo trabalha eu e trabalha você. Glória a Jesus. A pessoa se senta na mesa do restaurante, faz o pedido ao garçom, com 10 minutos o restaurante está cheio de clientes. Faz o pedido com 10 minutos, chama o garçom: ô garçom, não vai sair não, isso aqui, vamos embora. E acha que Deus é um garçom também. E ora agora e já quer que Deus mande logo a bênção agora. Tem bênçãos que Deus vai demorar um pouquinho, entre aspas, porque Deus não demora. É tudo no tempo certo. Glória a Jesus. Então, a tua cura vai chegar no tempo certo. O aumento do teu salário vai ser no tempo certo. A tua aposentadoria vai chegar no tempo certo. Mesmo esperar, a carta chega, está aposentado. Aí você vai se alegrar. Mas tem orações que são imediatas, que Deus responde na hora. Uma das minhas meninas, quando eu estava com 1 ano de idade, brincando na frente de casa com uma moça que cuidava dela, caiu, bateu com o tórax no meio-fio e começou a morrer. A moça não viu
não a viu levantar-se, pegou ela no braço, entrou e entregou a mãe. Quando a mãe recebeu nos braços, ela estava terminando de morrer. Eu estava em casa, a mãe desesperou-se. Gritou por mim, ao invés de gritar por Jesus, gritou por mim, mas assim mesmo, na hora do desespero. Então eu desci, fui ao encontro dela, ela me entregou a menina e caiu desmaiada de um lado. Quando eu olho, a menina está terminando de morrer. Eu pego a menina e levanto assim para o alto de Jesus, não deixa, gritando, Jesus, não deixe minha filha morrer não. Ela deu um pulo nas minhas mãos, tornou e chorou, certo? E está viva até hoje, para a glória de Deus. Então tem orações que são atendidas imediatamente. Glória a Deus. Mas independente do tempo das suas orações serem atendidas, quando elas forem atendidas, você vai se alegrar. E a alegria vai ser tão grande que até um culto em ações de graça você vai apresentar a Deus. Vai fazer bolo, vai comprar refrigerante, se me convidar, vai preparar lá um negócio para mim também e vai se alegrar lá. Porque orações atendidas também trazem alegria para a vida de quem serve a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E também, junto aí, no versículo 3, nós vemos Davi agradecendo ou alegrando-se pelas bênçãos divinas, pelas bênçãos que ele recebeu. Veja o versículo 3. Pois o proveis das bênçãos de bondade. Bênçãos de quê, igreja? Bênçãos de... Deus nos provê. Deus nos provê de bênçãos de bondade. Bondade de quem? Dele. Porque Deus é bom. E o Salmo 136, do início ao fim, o salmista retrata algumas bênçãos e lá diz em coro, porque a sua benignidade dura até quando? Sua benignidade dura até quando, igreja? Para sempre. A bondade de Deus não é como a sua nem como a minha. A sua bondade e a minha para com alguém depende da forma como aquela pessoa nos trata, nos agrada e tal e coisa, nos chalera. Tem mais isso também, né? Deus não. As bênçãos de Deus, glória a Jesus, elas são para sempre. Versículo 3 está aí. Pois o proveis das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Quem era Davi? Antes de receber essa coroa de rei, quem era ele? Se em casa você for verificar a história de Davi, comece pelo primeiro livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, você vai ver quem era Davi. Sabe qual era o perfume de Davi? O cheiro do perfume dele? Ele cheirava cocô de ovelha. Cocô de ovelha. E depois de rei, o Senhor Deus dirige-se a Davi e diz assim: eu te tirei de detrás das malhadas das ovelhas, Davi. Nunca se esqueça disso, Davi. Tu não era nada. Tu era um fedido, em outras palavras. Antes de eu te abençoar, antes de eu te prover com as minhas bênçãos, tu não era nada. Glória a Jesus. Mas um dia Deus escolheu a Davi, escolheu ele para abençoá-lo. Quando Samuel chega na casa do seu pai, na casa de Davi, seu pai, Davi nem em casa estava. E o profeta de Deus podia ter voltado dali. Mas Deus disse: nesta casa humilde, eu tenho me provido de um rei. Aleluia. E Davi, naquele momento, recebeu a unção divina das mãos de Samuel. E diz a Bíblia que o Espírito do Senhor passou a apoderar-se de Davi de forma poderosa. E ele se tornou rei em Israel. E agora ele diz que
A alegria dele também reside nesse fato, que o Deus dos céus tem provido ele das bênçãos celestiais. E as bênçãos de Deus não são limitadas. Ele não lhe abençoou para você ficar com tudo, não. Ele quer que você reparta essas bênçãos também com alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E a bênção de Deus, irmão, enriquece, diz o sábio Salomão. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Não precisa crente estar jogando em loteria. Ah, a Mega Sena está acumulada, vou fazer uma fezinha. Se você fizer uma fezona, não vai ganhar? Glória a Jesus. O crente espera em Deus, porque o crente vive debaixo de promessa de Deus. Debaixo das promessas do Altíssimo. Amém? Amém, irmãos? Alegria pelas bênçãos divinas. Muitas foram as aflições que sobrevieram a Davi, antes de tornar-se rei de Israel. Mas agora era diferente. Agora ele se alegra pelas bênçãos divinas que lhe foram conferidas pelas mãos do Senhor. Vamos ao versículo 4. A partir do versículo 4, Davi apresenta os motivos da alegria que ele sentia. São os mesmos motivos que nós temos diante de nós e que sentimos também. Veja o versículo 4. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Davi viveu cerca de 75 a 80 anos de vida. Morreu farto de dias. Mas Davi teve uma fase na sua vida que ele pensou que não ia sair da sua juventude. Foi a fase das perseguições de Saul, que era o rei da época, contra ele. Davi se escondeu em cavernas, Davi se escondeu em montes, Davi se escondia em vales, Davi fugia de um lado, fugia de outro, e Saul cercando ele, cercando. Um dia Davi estava encurralado entre duas montanhas, e ele não tinha para onde sair adiante, não tinha como escapar, e na entrada daquela cavidade estava Saul com os seus guerreiros. E Saul avistou Davi e disse: pronto, agora é o fim dele. Ele ia morrer. Glória a Deus. Quando o rei estava se preparando para pegar Davi e matá-lo, aí chegou um mensageiro e disse: rei, a capital foi invadida pelos exércitos dos filisteus. Corra lá para salvar a capital. O rei deixa Davi, que era só um, foi salvar uma multidão, uma cidade. E Davi escapou com vida. E aí depois ele vai escrever: fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Era a experiência dele. Glória a Deus. Deus deu a ele vida prolongada, muitos anos de vida. Glória a Jesus. Você pensa que estaria vivo se você não fosse crente em Jesus? Você pensa que você estaria viva se você não tivesse já entregue sua vida nas mãos do Senhor? Você fique sabendo uma coisa, que o maligno, ele anda trabalhando para destruir as vidas. Está na Bíblia isso. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O que é que o ladrão ali que representa o diabo, o que é que ele faz? Qual é a obra do diabo? Roubar, matar, destruir. O pecador está vulnerável. O pecador é vulnerável. Aquele que não tem a proteção divina. Glória a Deus. Quando tem a proteção divina, nada sobrevém ao crente. Nada absolutamente. Que venha lhe tirar a vida. Enquanto Deus tiver um propósito com você na face da terra, você vai estar vivo. A casa pode cair, pode pegar fogo, pode acontecer o que acontecer. A proteção divina está com você. Amém? Você crê na proteção divina? Outro dia, agora, 2 semanas atrás, saímos de casa para um trabalho aqui na igreja.
E a chave da porta ficou lá, do lado de fora, lá. Numa periferia. Eu moro na periferia. A chave ficou lá. Saímos de casa cedo, saímos por volta de 6h30, e voltamos por volta de meia-noite. E quando eu chego em casa, de frente da casa, que procuramos a chave não foi encontrada. Que eu ilumino o portão, está lá a chave. O povo passou para lá, passou para cá, passou para lá, passou para cá, passaram. Glória a Jesus. Deus guarda a vida dos seus filhos. A irmãzinha passou o dia todinho lavando roupa de ganho, como se diz. Era lavadora de roupa. E quando chegou a noite, a tardinha, já a noite escura, escurecendo, com a bacia de roupa na cabeça, o dia todinho trabalhando, pegou aquela bacia de roupa, colocou em cima de uma mesa, e muito cansada, deitou-se na sua cama, disse: eu vou dar aqui um cochilozinho. A oração que ela fez foi: Jesus, me cobre com teu sangue. E deitou-se. Cansada, adormeceu. As portas abertas, janelas abertas. Lá para as tantas da madrugada, um ladrão passou na rua e viu a casa da irmã aberta. Ora, ladrão vive de oportunidades. Entrou sutilmente, tudo apagado. Ele acendeu uma luz, não viu ninguém. E quando ele se dirigiu ao quarto da irmã, que olhou para a irmã, correu. Foi embora. Foi embora. No outro dia, 9 horas da manhã, a irmã estava debruçada na sua janela, olhando o movimento da rua. Aí chegou um cidadão. Olhou para a irmã, olhou. E a senhora está viva? Ela disse: nunca estive tão viva quanto agora. E por que o senhor pergunta? Ele disse: porque eu sou ladrão. E essa madrugada eu entrei na sua casa. Estava tudo aberto, portas, janelas. E quando eu entrei no quarto, a senhora estava deitada e estava ensanguentada, a senhora. A senhora estava coberta com uma camada de sangue. Toda coberta. E eu logo pensei, outro chegou antes de mim. Matou a mulher, roubou o que queria e foi embora. E eu vou embora também para não ser acusado desse crime. Aí ele perguntou: e que sangue era aquele? Ela disse: eu não sei não de sangue. Não, a senhora estava. Ela não estava. Aí ela lembrou-se: eu já sei. Foi que eu me deitei para tirar um cochilo. Mas quando eu me deitei, eu disse assim: Jesus, eu sou crente. Aí eu disse assim: Jesus, me cobre com teu sangue. O sangue que tu viste não era meu não, era o sangue de Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a duração da vida é de quantos anos? 70 anos. Quem já tem 70 anos aqui? Eu não vou querer levantar minha mãozinha. Quem já tem 70 aninhos aqui? Só tem a senhora? E as outras vovozinhas que eu estou vendo? A Bíblia diz, igreja, que a duração da vida é de 70 anos. Porém, muitos, por causa do vigor, chega até... É o limite, 80. Irmão Maquidório está aí? Fica aí de pé, irmão Maquidório. Já vai com 88. Por enquanto. Pode sentar-se. Outro dia ele estava ali no mercado, foi fazer compra. Um pivetão meteu a mão no bolso dele, tomou a carteira e deu bobeira. Ele deu uma munhecada no cara, o cara caiu, ele tomou a carteira, ainda fez jeito de pegar o cidadão, o camarada escapou, foi embora. Depois ele veio perguntar: eu pequei? Eu disse: pecou não, que o senhor foi tomar o que era seu. Foi legítima defesa, até a lei lhe defende. Glória a Jesus. Não tenha medo da morte, porque os teus dias estão todos contados diante do Senhor.
Tu só vai morrer no dia que Deus determinou. E se Ele quer que tu seja arrebatado, tu não vai morrer. Amém? Isso é motivo de alegria ou não é, irmão? Por isso que o crente não vive assombrado e tal, não precisa comprar revólver, não precisa comprar cachorro valente, não precisa botar pau lá no cantinho, não precisa botar panela nas portas e tal, porque o ladrão derruba a porta, pisa a panela e ele pega se Deus não lhe guardar. Vamos ao versículo 5. Glória a Deus. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Aí agora o versículo 5, aparece nele o segundo motivo. Davi se alegra, ou se alegrou, por causa da honra recebida. De honra e de majestade o revestiste. Você sabia que Deus tem mais coisas para a sua vida? Que aquilo que o Senhor já te deu não é o tudo, não é o tudo. O que tu tens em mão hoje não representa aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida. Não representa. Se você lançar um olhar para trás, você vai ver que você não tinha muita coisa alguns anos atrás, e hoje você tem. Você tem muitas bênçãos já. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Isso, o que é isso? É honra. Honra que Deus lhe dá. Você tem honrado o Senhor também te honrará. É uma reciprocidade. Se você honra, e Jesus disse isso. Aqueles que me honram, o que é que o Pai faria? O Pai honrará. Você tem honrado ao Senhor? Tem dado o seu testemunho de crente? Tem sido fiel em tudo a Ele? Tem honrado? Espere. Versículo 6. Outra bênção, outro motivo de alegria, pois o abençoaste para sempre. Tu os enche de gozo com a tua face. Então aqui as bênçãos divinas nunca cessam. Tu, veja aí, pois o abençoaste para quando? Até quando? Sempre. A bênção é para sempre. Permaneça fiel. O segredo está em permanecer fiel. Porque o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Deus tem segredo para com você. Deus tem coisas que ninguém sabe ainda. E você também não sabe algumas coisas. Agora, permaneça fiel. Tema o Senhor. Glória a Deus. Você pensa que sua vida vai ser toda a vida essa vida limitada? Você pensa que toda a vida você vai ficar aqui limitado, essas quatro paredes? Deus vai te levar para muitos lugares ainda. Deus ainda tem muita terra para você caminhar nela. Aqui é apenas uma fase, é apenas um momento. Você pensa que você vai ficar naquele posto que você ocupa hoje, aquele cargo? Não, naquela função não. Deus tem coisa melhor para você. Alguém vai se aposentar e o seu nome será indicado. Alguém vai morrer e você vai ser escolhido para substituir. Glória a Deus, glória a Deus. Leis serão criadas para te abençoar. Lá em Brasília vão ser criadas leis e vão te abençoar, em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor, elas são permanentes, elas permanecem. Deus não dá hoje e esquece de você, não. É bênção para sempre. Amém? Versículo 7. Eu louvo a Deus por esse versículo 7. Porque aqui está a razão de todas essas bênçãos e de toda essa alegria nossa. Porque o rei confia em quem? O rei confia em quem? Não é nele não é na capacidade dele não é no emprego, no salário, na posição, no nome da família, no dinheiro que tem lá no banco. Não, né? Porque o rei confia no Senhor. E pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Não é porque você se sente o bamba, não. Não é porque você é a crente mais antiga ou o crente mais dizimista, sei lá o quê. Não é por isso, não. É
pela misericórdia do Senhor. Tudo que tu tens, tudo que tu terás, é a misericórdia do Senhor. Amém? A misericórdia de Deus é que tem te coroado de bênçãos, é que tem te mantido de pé, é que tem guardado a tua vida, preservado a tua vida. Amém, irmãos? Glória a Jesus. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de quê, irmãos? De não sermos consumidos. O que é ser consumido? Não tem outro significado a não ser destruído. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois novas são a cada manhã. Quando você se acorda, as misericórdias de Deus já estão renovadas para a sua vida. Glória a Jesus. A bala perdida poderia ter lhe alcançado, mas não lhe alcançou. A irmã, lá no Rio de Janeiro, ia descendo da favela onde morava para o culto. Ia com a Bíblia aqui, ó. Eu li no Mensageiro da Paz esse testemunho. E na descida do morro, a irmã ficou no meio de um fogo cruzado, polícia e bandido. E ela já idosa, sem uma direção, tentando se salvar, escapar, uma bala lhe alcança. Só que bateu na Bíblia. O que é um livro de papel? Eu digo de papel porque hoje tem livros eletrônicos, né? O que é um livro de papel para segurar uma bala de fuzil que rompe parede, rompe não sei o que, rompe não sei o que? O que é isso? A irmã, a bala veio, pá, bateu na Bíblia da irmã, ela caiu do impacto. O povo disse, mataram a crente. Chega, corre, pega. Quando chegaram perto, ela estava só caída do impacto. E a bala estava cravada na Bíblia. E o mais interessante é que a reportagem lá no Mensageiro diz que a bala parou defronte do Salmo 24. No versículo que diz, quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Ela parou lá. O que é isso, irmãos? É a misericórdia de Deus. Por que teu marido não te deixou ainda? É a misericórdia dele, não distante que vai te deixar. É a misericórdia de Deus. Aleluia. Por que tua mulher ainda não te deixou? É a misericórdia de Deus. Porque a droga ainda não matou teu filho? É a misericórdia de Deus. Porque ainda tu não fosse expulso, todo mundo saiu já do emprego, foi cortado, e tu está ainda lá. É a misericórdia de Deus. Porque a doença não destruiu ainda teu corpo? É a misericórdia de Deus. Porque até agora tu não passaste fome com teu salário pequeno e até mesmo desempregado. Porque Deus faz milagre com quem vive desempregado. Parece que quando o crente está desempregado é o tempo que ele mais engorda. Porque está sem trabalhar. E aí é só comer e dormir. Come de manhã, desempregado. Come meio-dia. Come de noite e ainda tem as intercaladas. Glória a Jesus. O irmão aqui deu esse testemunho. Ele não era nem desempregado, não estava nem desempregado. O maestro, o ex-maestro da orquestra, irmão Adamastor, passou uma fase, funcionário do Exército Brasileiro, cabo ele, sargento do Exército, uma fase difícil, as portas trancadas, endividado, sem ter recurso de nada na vida, e ele deu testemunho aqui. Ele disse que quando a gente comia, muitas vezes,
não ficava nada para o outro dia. De manhã chegava a cesta básica, outro de tarde chegava com dinheiro, toma aqui, irmão. E ele disse, foi a fase que Deus mais me abençoou, foi na fase do desemprego. Que é isso? Isso é misericórdia de Deus. Amém? Mas vamos mudar o disco. Vamos mudar o disco. Glória a Jesus. Vamos ao versículo 7. Versículo 7. Veja, versículo 8. Veja como muda. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Os inimigos de Deus serão alcançados por Ele. E aqui sai os crentes e chega o ímpio. Mas tenha cuidado, que o ímpio pode assumir, o crente pode assumir o lugar de ímpio. E o ímpio pode assumir o lugar do crente. Tenhamos cuidado. A Bíblia diz isso, lá no livro de Malaquias. Que vê-se as obras do ímpio no justo, e vê as obras do justo no ímpio. Tenha cuidado para você não mudar de posição. Você hoje é justo. Quem é justo aqui na presença de Deus? Lute por isso. Fique aí no seu lugar, não nessa cadeira, nesse banco. Eu estou falando de posição espiritual. Não mude. Não haja como ímpio. Não haja como uma pessoa que não teme a Deus. Permaneça, porque aqui Davi, para contrastar as bênçãos que Deus dá ao crente, ele fala daquilo que vai acontecer a quem é ímpio. Versículo 8, vamos repeti-lo. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Parece que o ímpio nunca será abalado, está lá no Salmo 73. Asaf diz, olhando eu para a prosperidade dos ímpios, quase que eu me desviava. Meus pés soltaram coisa pouca para escorregar, porque tudo que eles fazem prospera. É assim ou não é? Prospera. O ímpio constrói logo a casa. O ímpio tem carro do ano. O ímpio tem salário bom. O ímpio manda. O ímpio sempre está por cima. E o crente é peregrino. O crente é sofredor. O crente vive chorando e gemendo no vale de lágrimas. Nem sempre. Tem as montanhas, tem os montes lá em cima. Mas a vida do crente é uma vida de peregrinação. Mas a Bíblia diz aqui que o ímpio será alcançado pela mão de Deus. Quando isso vai acontecer? Veja o versículo 9. Tu os farás como um forno. Como é que o Senhor vai fazer com o ímpio? Como um forno. Glória a Deus. Quando um forno aceso, quando te manifestarem, o Senhor vai fazer mais o quê? Os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Então aqui você veja, forno na Bíblia. O que é forno? É um lugar frio, né? Dá para dormir, ficar lá tranquilo. O forno é bom, né? O forno é quente. É lugar de cozinhar, de queimar, de assar. Então forno aqui é uma linguagem figurada que a palavra de Deus usa. Então forno é um dos símbolos bíblicos de julgamento e da ira de Deus contra os ímpios. O que é que está esperando os ímpios lá do outro lado? Bênçãos ou forno? O ímpio, quando morrer, o que é que está esperando ele lá do outro lado? É um lugar de descanso, de paz, de felicidade, de alegria. Não é? Ele vai ser mais próspero ainda lá. É assim? Está esperando o fogo da ira divina. Quer dizer, o futuro do ímpio ou dos inimigos de Deus será trágico. Por isso que nós nunca devemos nos desviar da vontade do Senhor. Não devemos imaginar, eu já sou crente o suficiente. Nunca somos crentes suficientes.
precisamos sempre consagrar mais a nossa vida, entregarmos mais a nossa vida nas mãos de Deus. Amém? Para não ficarmos no lugar do ímpio. Veja o versículo 10. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos do homem. Então, o fruto do trabalho dos ímpios, juntamente com seus descendentes, será destruído. Destruído. A semente do justo, os descendentes do justo, permanecerão sobre a face da terra. E no versículo 11 temos: porque intentaram o mal contra ti. O ímpio, o desejo dele é intentar o mal contra o Senhor. Maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. E aí no versículo 12 tem uma sentença: portanto tu lhes farás voltar as costas. Eles vão correr, vão tentar escapar, e com tuas flechas postas nas cordas do arco, lhes apontarás ao rosto, lugar mortal. E aí no versículo 13, o salmista finaliza o seu poema dizendo: exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Deixa eu lhe dizer uma verdade a respeito dessa última parte referente ao ímpio, ou aos inimigos de Deus. Escute, quem é inimigo seu, não é só seu, é inimigo de Deus também, porque você pertence a Deus. Se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, se seu nome está escrito no livro da vida, os teus inimigos serão inimigos do teu Deus. Se tu és uma filha de Deus, um filho de Deus, os teus inimigos serão inimigos também de teu Pai Celestial. E quando você, que é pai e mãe, alguém mexe com seu filho, com sua filha, mesmo que muitas vezes seu filho ou sua filha possa estar errado, você toma as dores para você, porque você pode bater, mas não aceita que ninguém bata. É assim ou não é, irmãos? Não se preocupe com seus inimigos. Com eles o Senhor vai tratar. Ele mexeu com você. E você tem dono. E você tem pai. Você não é cão sem dono, não. Você tem dono. Glória a Jesus. E aqueles que lhe maltrataram, Deus vai mandar a carta de cobrança lá. Não sei de que maneira vai chegar essa carta. Também não deve ser a nossa preocupação, porque Deus sabe tratar com todo mundo. Fique de pé, você que crê na palavra de Deus. Esta palavra, não pense que foi para os outros, é para você mesmo e para mim. Esta palavra é para a minha vida e para a sua vida. Guarde-a no seu coração. Mas eu quero saber se nesta noite tem alguém entre nós que ainda não é crente e quer aceitar Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. Meu nome está nas mãos de meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escreveu. Esquecer-me não será possível. Glória a Deus. Vocês conhecem uma versão, eu conheço outra. Muito bem. Tem alguém para Jesus? Quantos necessitam das orações? Glória a Jesus. Oremos para que Deus nos ajude e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e Pai Celestial, em nome do Teu sacrosanto Filho Jesus, nós Te rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor falou ao nosso coração. Nos ajude a guardá-la poderosamente em nossa vida. Não nos desviarmos dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas de posse desta palavra, Senhor, prosseguirmos confiando na Tua misericórdia. Nos ajude a sentir a alegria dobrada da Tua salvação e glorificarmos o Teu nome enquanto palmilharmos neste mundo.
Abençoe esta igreja que está nos ouvindo. Abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Dá-lhes também das tuas bênçãos em o nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja sobre a igreja de Cristo, e todos dizem amém. Vão em paz, amados e amadas. Deus vos abençoe em nome do Senhor. Esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados.